Oi pessoal, hoje é sábado, dia de podcast aqui na TV Ponta Negra. Você já sabe, todos os sábados a gente tem um encontro marcado para falar com personalidades importantes e sobre assuntos também relevantes. E nesse sábado a gente vai falar sobre o uso da tecnologia na educação infantil. E para falar sobre esse assunto a gente vai conversar com a Bárbara Fonseca, Oi. Também conhecida como Tia Bárbara. Bem-vinda! Você é pedagoga e também professora de educação infantil. Sim, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Que beleza! Vai ser ótimo esse papo e a gente vai começar falando sobre esse uso da tecnologia. Tia Bárbara, posso te chamar assim também? Pode, fica à vontade. Perfeito. Tia Bárbara, no dia 23 de março do ano de 2020, as crianças que estavam estudando tiveram que ser afastadas. O prefeito de Santarém, na época, decretou, que por 15 dias as aulas iam ficar suspensas. Naquela época a gente nem tinha ideia do tamanho, de tanto de tempo que a gente ia ter que ficar afastado do trabalho, no caso as crianças afastadas da escola. Então houve uma medida, de 15 dias, a gente acabou ficando 2 anos nessa situação, nessa pandemia. Felizmente, e graças à vacina, as coisas estão voltando ao normal, mas as crianças tiveram que passar por uma mudança muito brusca. Como é que você, enquanto professora da educação infantil, conseguiu lidar com essa nova realidade na sala de aula, que não estava mais na sala de aula, estava numa sala virtual? Como é que foi? Bom, logo no início foi bem desafiador, porque ninguém esperava, ninguém dominava, todas essas artes e vamos dizer assim, produções, porque durante um tempo a gente precisou realmente nos reinventar e não esperávamos, como você falou, que pudesse levar tanto tempo, esperávamos que fosse pouco tempo. E durante esses 15 dias, logo no início, era tudo muito incerto, Ninguém sabia o que ia acontecer, como que ia acontecer. E aos poucos a gente foi se adaptando, A gente começou a gravar os vídeos bem caseiros, dentro de casa, com o celular. E aos poucos a gente foi buscando novas estratégias, como editar vídeos, buscar ter uma internet melhor em casa, porque ninguém estava preparado, A internet que a gente usava em casa era para nosso uso, para redes sociais, para assistir um filme, e não para ter ou para dar aulas, por um período maior, ou para carregar, subir vídeos para a nuvem com um tempo maior. Então, assim, foi bem desafiador, porque além da gente não ter esse domínio de edição de vídeo, de estar na frente das câmeras para falar, porque na sala de aula é muito natural, A gente fala, a gente dança, a gente canta, mas quando a gente está na frente da câmera, a gente precisa ter uma outra postura, tem que saber como falar, e até porque as crianças que são muito pequenas, rapidamente elas perdem a concentração, então a gente sempre tinha que ter uma estratégia a mais para essas aulas. E da nossa geração, as crianças mais crescidas, a gente nem tinha acesso à tecnologia, A gente não tinha celular naquela época, e mesmo depois, quando surgiu o celular, o primeiro celular, ele não tinha essa tecnologia toda que a gente vê hoje nos celulares. Então, a gente ainda fazia os trabalhos com cartolina, a gente ia para a biblioteca para fazer pesquisa. Isso mudou completamente e a gente viu muito mais a presença então da tecnologia com a pandemia. A gente até se viu obrigado a usar a tecnologia. Como é que vocês, professores, trabalham isso com as crianças? Essa geração, elas estão aprendendo de uma forma completamente diferente, com um método completamente diferente do que o nosso, do que a forma como vocês aprenderam. Como é que é? Bom, assim, falando mais a respeito da educação infantil, eles vêm de casa, com um histórico bem grande. Então, dentro da sala de aula, hoje a gente precisa estar administrando esse conhecimento virtual que eles trazem e agregando dentro da sala de aula das atividades que a gente vai fazer.
eles vêm de casa já sabendo o que é. Pode falar Instagram? Pode. Sabendo o que é Instagram, o que é TikTok, sabendo fazer as dancinhas, sabendo pesquisar. Tia, mas só você colocar no Google que tudo aparece. Então a gente vai trabalhando com projetos, né, para trazer esse conteúdo que eles estão todos os dias tendo contato para dentro de sala de aula, de uma forma lúdica, de uma forma benéfica, né, porque a internet está aí, traz muitas coisas ruins também, né? Ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela traz também muitas coisas ruins. Então a gente precisa também ter sabedoria de como trazer e o que trazer para dentro da sala de aula. Você é uma professora que defende o uso da tecnologia dentro da sala de aula, ou você prefere separar, só usar no momento certo? Como é que é você com os teus alunos e que idade tem os teus alunos? Não tem mais hoje como separar, né? Acho que em todos os lugares a gente está conectado, a gente está todo o tempo com o celular, perto de uma televisão, então não tem mais como desvincular. Então, dentro da sala de aula, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com músicas, a gente trabalha com a informática educativa, onde eles vão para a sala, ter contato com o computador, saber manusear, o que fazer. Trabalhamos com jogos também lúdicos para reforçar o conteúdo da sala de aula. Então, a gente tenta aí mesclar tudo, né, para agregar nessa educação. E os meus alunos, esse ano, eu estou com uma turminha de 4 anos. É o infantil 4, pela parte da tarde. Vou mandar um beijo para eles. Um beijo para os alunos da tia Bárbara. Então, tia Bárbara, crianças de 4 anos é muito difícil de prender a atenção delas. Como é que faz isso para crianças tão pequenas? E uma turma de crianças de 4 anos, são quantas crianças mais ou menos assim dentro da sala de aula? Esse ano eu estou com 21 crianças. Nossa! Crianças assim maravilhosas. Mas dentro da sala de aula, né, o professor ele tem que ser de um pouco de tudo, né? Tem que ser professor, tem que ser mãe, tem que ser psicólogo, tem que ser um pouquinho de tudo. Tem que ser atriz, tem que ser cantora. Então, dentro do nosso plano, daquilo que a gente planeja para passar para as crianças, a gente envolve várias áreas, né? A gente tenta fazer pesquisa, tenta fazer atividades muito lúdicas, colocando na prática mesmo, porque crianças dessa faixa etária, eles precisam pegar, eles precisam ver e ter contato com o concreto. Então, vivenciar aquilo. Vivenciar, exatamente. Então, eles precisam estar em contato direto. Então, se eu vou falar no meio ambiente, das plantas, então a gente vai proporcionar para eles irem no espaço do colégio para ver as árvores, para sentir a terra, para ver as plantas, ver a diferença, como é que vai fazer? Vamos plantar? E aí eles vão ter contato com adubo, ver a sementinha, todo dia ir lá regar, então é por meio dessas experiências. Então a gente faz um pouco de tudo. E você é uma profissional que gosta muito de usar o lúdico com os teus alunos. A gente percebe até nas tuas redes sociais, você compartilha um pouquinho desse dia a dia com os teus seguidores. Como é que surgiu essa tia Bárbara que usa tanto o lúdico, que é uma pessoa que chama a atenção das crianças e consegue entreter as crianças? Como é que surgiu? Olha, eu sempre achei que eu ia me encontrar na educação como professora. E desde o meu estágio, o meu sonho sempre foi estar na sala de aula e dar aula. E depois que eu tive o Luiz Guilherme, que é o meu filho, né? Esse amor acendeu ainda mais pelas crianças, por poder ensinar de uma forma diferente. Quando a gente entrou na pandemia, que a gente não podia sair de casa, aí eu me vi ali como mãe e como professora também, na responsabilidade de ajudar meu filho a desenvolver nas áreas que ele provavelmente teria prejuízo por conta da pandemia. Então eu comecei a fazer várias atividades com ele em casa, mas eu não postava assim, hoje eu vou postar para vocês como é que faz. Não,
tirava uma foto, fazia um vídeo. E assim, eu costumo dizer que foi do dia para a noite, realmente. Ou melhor, da noite para o dia, porque num dia desses, uma amiga minha me mandou mensagem, aí ela falou assim, que ela é do marketing, né? Ela falou, amiga, por que você não faz isso profissionalmente? Por que você não posta para ajudar outras famílias, outras mães? Você se veste de personagens, como é que é? Bom, eu sou a tia Bárbara, né? Mas eu uso também várias caracterizações, dependendo da contação de história, dependendo da atividade que eu vou trabalhar, né? Não só na escola, mas em outros ambientes também. Tenho parcerias hoje com algumas empresas, então eu vou até esses lugares para fazer atividades, não só atividades para as crianças sorrirem, brincarem, mas com propósito, né, de desenvolver habilidades, de desenvolver competências e, claro, delas aprenderem brincando, né, que é a melhor parte. E aí surgiu a tia Bárbara. Fiquei muito receosa no começo, porque eu lembro que no podcast você falou que você é tímida. Isso. Eu sou tímida também. As pessoas não acham que quem fala muito, né? Professora, jornalista, não tem timidez, e eu tinha muita timidez. Então, para eu gravar um story, eu acho que eu gravava mais 50 vezes, até achar que tá ok, tava bom e perder a vergonha, foi um processo, né? E aí eu comecei a postar no Instagram atividades quase todos os dias para ajudar as famílias durante a pandemia, dicas. E a gente começou a trocar muita experiência com outras mães, foi muito bacana, porque muitas mães estavam assim, o que eu vou fazer? E agora, estou em casa, não sei o que fazer com meu filho e preciso de ajuda. E aí a gente começou a trabalhar nessa linha aí para ajudar as famílias. Então a tia Bárbara surgiu nesse contexto, tia Bárbara, da Sim. Pandemia, foi assim que surgiu a tia Bárbara? A tia Bárbara surgiu aí na pandemia. Essa troca com as outras mãezinhas, e o legal é que você estava dos dois lados. Era a professora que estava ali tentando se adaptar àquele mundo novo, a ter que dar aulas através de uma forma remota, o que a gente nunca tinha visto na educação infantil, e ao mesmo tempo a mãe que tinha um filho pequeno em casa e que precisava se adaptar também a essa realidade de usar a tecnologia para estudar e ficar muito tempo ali na frente da tecnologia estudando. É difícil, como mãe, conseguir estar ali auxiliando o filho, porque você não pode parar de trabalhar e ficar só no ofício de mãe naquele momento, porque você era professora também, tinha que preparar as suas aulas. É difícil ficar como mãe ali do lado, ajudando o filho a se concentrar, uma coisa que não é tão fácil para as crianças, como você mesma falou? É difícil. Inclusive, algumas vezes, durante as aulas, eu ficava no quarto dando aula e ele ficava na sala com o pai assistindo a aula dele. Então, muitas vezes eu não conseguia acompanhar as aulas, né, propriamente dele. Mas as atividades que eram para ser feitas depois, aí eu dava um reforço e fazia outras atividades para complementar, mas não era fácil. Principalmente porque logo no início foi uma demanda muito grande. A gente começou a gravar, primeiro a gente gravava e mandava para as crianças, então a gente precisava organizar material, fazer o material com o que a gente tinha em casa, porque estava tudo fechado, então a gente tinha pouca coisa em casa. As edições de vídeo não eram fáceis. Quem editava no começo era meu marido, e ele disse, não aguento mais, você precisa aprender a editar. Vamos buscar aí vídeo na internet, no YouTube, tutorial para você aprender. E aí ele foi me ajudando e depois eu comecei a editar os meus vídeos. E aí depois nós passamos para as aulas remotas, né? Em que a gente marcava o horário e a criança tinha que estar lá. Mas mesmo assim a gente precisava organizar o material, preparar, e não só o material para manuseio da professora, né? Meu manuseio, mas também vídeos, músicas, então tinha que ser realmente tudo muito show,
muito lúdico para poder prender a atenção da criança. Uma aula, no caso da educação infantil para crianças pequenininhas, uma aula remota dura mais ou menos quanto tempo? 30 minutos, no máximo, no máximo. Isso assim, com muita dedicação, muito esforço, porque eles pedem a atenção muito rápida, né? As crianças de 1, 2, 3 anos têm mais dificuldades de assistir, de 4 e 5 elas conseguiram se concentrar assim por esse tempo, mas as outras 20 minutos, 30 minutos no máximo, estourando já. Elas não conseguem se concentrar mais do que isso. E como é que faz uma avaliação de uma forma remota para uma criança tão pequena, tia Bárbara? Aí o que a gente fazia, né? Pedia para os pais tirarem foto, mandarem todos os registros, que nesse momento os pais também estavam sendo professores, né, nas suas casas, e eles mandavam um registro para a gente. E a gente observava e tentava avaliar de uma forma bem geral, não podendo avaliar da forma que a gente avalia dentro da escola, né, que é todos os dias, aquela observação, se ele está participando das atividades, como é que ele está progredindo. Então, foi bem mais complicado. Então, hoje a gente recebe crianças na escola que estão assim com muitas dificuldades em muitas áreas, por conta que dentro desse momento da pandemia não foi estimulado. Então, hoje a gente está vivendo uma realidade... Vocês, professores, estão percebendo que houve um prejuízo, então, para as crianças? Sim, houve um grande prejuízo, tanto na área socioemocional, na área de socialização da criança, de interação. Muitos vêm muito tímidos. Muitas crianças que iriam começar no ano passado, com 3 anos, não começaram. Então, dificultou muito a adaptação esse ano na escola. Eles sentiram muita dificuldade porque estavam agarrados à família, né, só naquele núcleo de mãe, pai, avó. Então está sendo um processo assim bem complicado. Desafiador. Desafiador, exatamente, bem desafiador. E as crianças estão tendo dificuldade, mas eu imagino que os pais estão ficando muito felizes com essa notícia de que as aulas estão voltando. As aulas da rede municipal ainda funcionam nesse formato híbrido, né? Algumas crianças podem frequentar a escola, outras podem optar, no caso os pais podem optar que elas continuem com o ensino remoto. As escolas particulares já estão voltando para ficar 100% a aula presencial. No teu caso, os teus alunos, como é que eles estão estudando hoje? É tudo presencial ou está dividido ainda? Não, tudo presencial. Educação infantil é bem complicado a gente fazer essa separação, né? Fazer esse ensino híbrido. Mas hoje é tudo presencial. E o que os pais estão te dizendo? Você tem um feedback dos pais dessa volta das crianças para as salas de aula? Eles estão super felizes, né? Porque em casa, muitas vezes, os pais não pararam de trabalhar, né? Então não tinha o tempo necessário para ajudar, né, de uma forma de qualidade. Então foi muita pressão. Junta um pouco o estresse também. Isso. As famílias não tinham aquela rotina adequada. Então foi muito complicado. Então essa volta, esse retorno para a escola, ele está sendo muito feliz, mesmo com todos os desafios, né, de ainda insegurança, o medo, mas as crianças estão amando estar na sala de aula, compartilhando, brincando, aprendendo presencialmente com os professores, né, tendo essas experiências dentro do colégio. Legal. Quando eu percebi, assim, tenho conhecidos, amigos e outros conhecidos que têm filhos pequenos e que já não aguentavam mais as aulas remotas, principalmente para quem tem filho pequeno ali, naquela fase que precisa aprender, precisa passar, eles já estavam estressadíssimos. Eu até cheguei a presenciar cenas do pai perdendo completamente a cabeça, o que não deve acontecer. Os pais precisam ter paciência, mas o ofício do professor não é tão simples. Vocês têm muita paciência, né, tia Bárbara? Sim. Geralmente eu ouço das mães assim que é um dom.
né? Um talento para quem quer ser professor, para quem é professor. E mais de 20 alunos de 4 anos dentro da sala de aula. Aí, às vezes, tem mãe que diz assim, professora, eu com 2 lá em casa não aguento, imagine a senhora aqui que tem 21. Mas realmente, para quem quer e para quem é professor de educação, principalmente de educação infantil, precisa ter muita paciência, muito carinho, muito amor e precisa estudar sempre, estar sempre buscando novos conhecimentos para nos adaptarmos, porque a cada momento é uma novidade, né? É algo que surge, então é um desafio, mas sempre com muita paciência, com muito amor a gente consegue, a gente chega lá. Nas suas redes sociais, inclusive, você coloca lá na descrição que você é professora de educação infantil por amor. Essa foi uma decisão, você sempre quis isso para a tua vida? Sim. E é engraçado que esse ano eu tentei sair da educação infantil. Na verdade, eu tentei sair da educação. É mesmo? Sim. O que você pretendia fazer? O meu esposo, ele trabalha com móveis planejados, né? Então, logo no início do ano, surgiu uma proposta para eu ir também para o ramo, né? E visando a questão financeira, que infelizmente os professores ainda, a gente tem uma dificuldade nessa valorização e isso a gente precisa avançar, a gente ia optar pela minha saída. E eu fiquei uns 2 meses fora e não consegui me adaptar. Eu disse, não, isso não é para mim. Realmente a educação infantil é aquilo que me move como profissional. E eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja estar na área da educação. Final do ano eu vou estar terminando 2 pós, que quem me motivou a fazer foi meu filho, Luiz Guilherme, porque ele tem algumas dificuldades, a gente está quase fechando o laudo dele. E para aprender mais, para entender mais sobre o comportamento dele, aquilo que ele estava passando e como nós poderíamos ajudá-lo, eu comecei a fazer 2 pós. Uma em ABA, que é análise do comportamento, e outra em neuropsicopedagogia. Então, no final do ano eu vou estar terminando e eu tenho muita vontade de poder ajudar outras crianças que estão também passando por essa mesma situação, famílias também que estão passando por essa situação de descoberta de diagnóstico, ajudar no tratamento, e é isso. Eu fico até emocionada. Os teus alunos tiveram muita sorte, então, que você voltou e decidiu fazer essa escolha por amor. Tenho certeza que eles estão muito felizes com essa escolha da tia Bárbara. Que bom. E tia Bárbara, voltando então para esse assunto da tecnologia dentro da sala de aula, é um desafio para os professores. A gente percebeu, a pandemia foi uma mostra para a gente de que a tecnologia pode nos ajudar, principalmente numa situação como aconteceu do isolamento, né, social. Mas ele também atrapalha o professor, a tecnologia atrapalha o professor, não só no caso da educação infantil, mas crianças ou adolescentes, ela pode atrapalhar também? Sim, o uso demasiado dela, ela traz prejuízos, né? Principalmente nas crianças da educação infantil, que são crianças menores e que têm ainda muita coisa para desenvolver. Por quê? Quando a criança ela passa por várias etapas, né? E durante esse amadurecimento, ela precisa, como a gente já falou, ter experiências, ter contato, socializar com outras crianças, ter interação. Então, muitas vezes, quando o pai pega o celular e coloca lá a criança, que fica hipnotizada por aquele aparelho. Parece que é uma forma de parar um pouquinho para ele conseguir fazer uma outra coisa. Exatamente. Deixa que a criança fique ali sem aquele momento para criar, para imaginar, para buscar ali naquele espaço desenvolver as habilidades que ela precisa de pular, de saltar, que hoje em dia muitas pessoas olham, veem uma criança brincando, cantando, sorrindo e acham que
não é legal, é um mau comportamento, os pais não estão educando. Não, mas a criança ela precisa ser livre para brincar, para criar, para imaginar. Então, tem trazido muitos prejuízos, né? E as crianças que têm contato muito cedo com as telas têm falta de concentração, atenção, acabam tendo um atraso no desenvolvimento da fala também. Então, nesse período agora se intensificou muito, né? Porque dentro de casa, o que eu vou fazer dentro de casa? Vamos assistir televisão. Coloca o menino no celular e o pai precisa trabalhar e a criança fica no celular. Fica ali entretida, mas existe um risco dessa prática. Exatamente. A criança ela precisa do ócio criativo, né? Ele precisa de um espaço para que o ócio dele venha a ser criativo, para que ele possa vir criar histórias ou imitar histórias, aprender com histórias do cotidiano. Eu vou brincar de fazer comidinha. A minha época, a gente brincava muito de fazer comidinha. Hoje a gente não vê mais essa imitação. E é na infância que a gente aprende várias habilidades e várias ações do cotidiano que nós vamos trabalhar mais lá na frente. Botou o botão, o zíper. Quando a gente fazia a comidinha que rasgava as folhas, só esse movimento aqui de rasgar vai ajudar no movimento da pinça na hora de escrever. Então, as crianças têm sido tolhidas desses momentos por conta do celular. Então, tia Bárbara, uma dica para os pais que estão passando por essa dificuldade, né, de conseguir se adaptar. Algumas crianças ainda não voltaram para a sala de aula, como é o caso da rede pública municipal. E uma dica para que eles consigam incentivar que as crianças sejam criativas, que não sejam, então, e não levem as crianças para frente da televisão, ou entreguem um celular com um joguinho, ou com o YouTube para entreter a criança, ela ficar ali paradinha. O que o pai pode fazer para incentivar esse lado criativo da criança? Primeiro eu preciso dizer que não é fácil tirar isso aqui da criança. Ela vai lutar, né? Vai lutar. Pra gente não é fácil, né? É verdade. Chega uma mensagem, a gente quer rápido olhar, ver o que está acontecendo. E para a criança também não é fácil. E já tem estudos que comprovam que isso é viciante, tanto para a gente quanto para eles. Então, quando a gente for retirar, precisa ser aos poucos, com muito carinho, com muito diálogo. É importante que os pais tenham uma rotina. Filho, você vai assistir televisão ou jogar ou celular por 1 hora e deixar bem estipulado. A rotina ela é primordial dentro da infância. Até para quando a gente chegar lá como adultos, né, a gente saiba como lidar com a rotina dentro do nosso trabalho, nossa profissão. Não existe, a gente não trabalha no Google, né? Que no Google todo mundo diz que é tudo assim muito sem rotina. Mas na verdade a gente precisa dessa rotina para a gente se organizar. Então a rotina, primeiro, ela é primordial. Os pais eles precisam estipular a rotina. Vai ser 1 hora, vai ser 2 horas. Que momento eu vou poder assistir ou jogar, né? Estar no celular. E depois você precisa ter um ambiente preparado para a criança. Mas o que é esse ambiente preparado, tia Bárbara? Colocar um cantinho. Eu vou fazer um cantinho da leitura, ou eu vou colocar os brinquedos numa prateleira, numa caixa, e não colocar todos os brinquedos à disposição da criança, porque senão ela brinca com tudo e não brinca com nada. Então, é muito legal fazer o rodízio de brinquedos. Porque ela consiga focar nas atividades. Essa semana eu vou colocar só os carrinhos, por exemplo, para os meninos. Os carrinhos da Hot Wheels. Então, o restante você guarda, porque quando você fizer o rodízio, aqueles brinquedos que você guardou, para ela vai ser como novo, vai ser novidade. Então, ela vai se interessar, ela vai querer brincar e dali vão surgir novas brincadeiras, novas opções e muita criatividade e imaginação.
Até uma folha em branco e um lápis de cor pode ser uma atividade, pode ser uma forma de incentivar essa criatividade nas crianças. Sim, com certeza. Massinha, tinta guache, giz de cera, lápis de cor, eles amam. E tem muita coisa que a gente pode fazer, que a internet, né, tá aí para nos ajudar, que a gente pode fazer em casa, com materiais que a gente tem em casa, brinquedos recicláveis, a própria massinha. Tia Bárbara, não tem dinheiro para comprar massinha, mas às vezes a gente tem um trigo, a gente tem uma maisena, né? A gente tem um pouquinho de óleo, sal, açúcar, pronto, já fez uma massinha. E hoje em dia tá tudo explicadinho na internet, tem como a gente fazer o passo a passo. Sim, com certeza. Não tem para onde fugir, né? Todo mundo tem celular, tem internet e consegue pesquisar e rápido a gente consegue fazer. Basta querer. Todo mundo tem celular, inclusive os mais pequenos, tia Bárbara. Você pode dizer para a gente mais ou menos qual seria a idade ideal para poder entregar o celular para as crianças? Elas já podem ter celular, ter tablet desde pequenininhas, ou é melhor os pais esperarem mais um pouco? Olha, na minha opinião, eu acredito que as crianças, principalmente até 8, 10 anos, não precisam de celular, né? É um tempo que você pode investir no seu filho e um dinheiro que você pode investir nele em outras atividades, balé, futebol, livros, organização do quarto, um espaço bem legal para a criança brincar. Então pega esse dinheiro que você ia gastar, que hoje um celular não é barato, leva no parquinho, compra um brinquedo educativo. Tem outras maneiras de presentear uma criança e de entreter uma criança também. Sem precisar do celular. Perfeito, tia Bárbara. O celular, então, não é indicado para crianças muito pequenas, mas a gente sabe que muitas crianças têm um aparelho celular, tia Bárbara. E quando elas têm esse aparelho celular e levam para a escola, o que os professores fazem? Como é que é essa lida, então, com as crianças que têm o celular? Bom, na educação infantil não se leva celular, né? Não é permitido. Não é permitido. Os pais já têm ciência, né? Eles não levam. E até hoje mesmo a gente está tendo muito cuidado do que se leva para a escola, brinquedo, por conta do compartilhar, né? Dessa questão do Covid. Então, geralmente são os do Fundamental 2, ensino médio, que já levam mais o celular, o tablet, o notebook, e até mesmo porque às vezes os professores mesmo solicitam para fazer pesquisas, para fazer atividades com eles dentro da sala de aula. Mas a educação infantil não precisa. Não precisa. Tá certo. O celular pode ser um vilão. A gente sabe que existem riscos, principalmente de uma criança usar um aparelho como esse, com acesso à internet sem nenhum filtro. Uhum. E os pais precisam saber que tem que ter limite também, né, professora? Sim. A Associação Brasileira Pediátrica, ela tem uma base para que os pais possam conduzir as crianças nesse tempo de telas, né? De 2 a 5 anos, o máximo para crianças é assistir a 1 hora, o máximo. E a gente sabe que não é isso que acontece. E 6 anos até os 12, de 2 horas. E de 12 em diante, 3 horas por dia. Incluindo videogame, celular, televisão, tudo isso. Mas hoje a gente sabe e a gente vê que os pequenos, eles não ficam 1 hora. Professora, e o telefone nos mais grandinhos? Quando a criança já tem mais de 8, mais de 9 anos, até já é um adolescente... você como mãe também pode falar isso pra gente, o que você faria quando o teu filho crescer um pouco mais, o Guilherme, né? Isso. O que você acha do pai que olha o celular, não deixa ter senha no celular, para que ele consiga olhar o que o filho faz? Acho super válido. Pode? Pode, eu vou olhar, com certeza. Não tem essa de invasão de privacidade? Não, ele é teu filho, a herança é o que é
Deus te deu aquela pessoa para te cuidar. Então, eu acredito que a gente, como pais, a gente tem a responsabilidade, sim, de saber o que eles estão vendo, com quem eles estão conversando. Hoje vem tudo muito sutil, né? A gente vê aí cada dia mais os filmes para crianças com mensagens muito fortes, né? Então, a gente precisa saber o que as crianças estão vendo, com o que elas estão falando. Muitos pedófilos usam, né, para tentar conquistar. Então, a gente precisa sempre estar atento e vigilante. É uma forma de proteger os filhos. Sim, com certeza. Muito obrigada, tia Bárbara. Foi um prazer conversar contigo. A conversa parece que passou rápido. Verdade. Deu tudo certo. Foi um prazer conversar com você nesse sábado. E a gente vai terminando por aqui mais um podcast. Dessa vez a gente conversou com a tia Bárbara, pedagoga e professora da educação infantil, que deu uma aula pra gente aqui nesse sábado. Tchau, gente. Tchau. Gente, vocês nem imaginam onde eu estou agora. Ai, Deus, vou te marcar. Pronto, me marca lá que eu vou compartilhar.